Deus, obrigado, Pai, por esse momento que nós estamos tendo aqui como igreja. Te agradecemos também, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nessa semana que se passou. E se o fato de nós estarmos aqui reunidos é uma demonstração clara, Senhor Deus, de que o Senhor existe e de que o Senhor cuida das nossas vidas. E diante disso nós te agradecemos e queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja falando conosco através do estudo da Tua Palavra que nós iremos fazer agora. Que nós possamos ter o coração aberto, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor há de nos dizer e termos a disposição, Pai, de fazermos aquilo que o Senhor há de nos desafiar. Em nome de Jesus que nós te oramos, amém. Amém. Eu vou começar com uma pergunta. A pergunta é a seguinte: como podemos conhecer uma nota falsa de real? Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar uma nota falsa de real. Eu ainda não tive, né? A gente sempre ouve que o pessoal está falsificando, e até na época que surgiu a nota de R$200, né? O pessoal falsificou a nota de R$200. Não tinha nem saído ainda, já tinha gente distribuindo a nota de R$200, desculpa. Bom, o modo mais prático de nós conhecermos uma nota falsa de real é conhecendo as características da nota verdadeira, certo? Isso é que as pessoas comentam, né? Como jeito para a gente não ser pego por notas falsas. Aí eu trouxe algumas características dessas notas de real que você pode observar, se você não observou. A primeira delas é essa aqui, ó, a marca d'água que existe nas notas, né? Isso é um jeito de você descobrir. Outra maneira é o alto relevo que tem na nota, né? Não sei se você já reparou nisso, se você pega, fica reparando. Mas quando você dá uma nota de R$100 no caixa do supermercado, o que o caixa faz? O caixa fica olhando, né? Meio tímido às vezes, né? Meio cabulado, mas fica olhando para ver se tem esses negócios. Uma outra coisa também é o número escondido nas notas, né? Na frente e no verso dela. Interessante que é só nessa nota de 50 e R$100 que tem no verso. As outras não tem. Uma outra característica é a faixa holográfica, que aparece só nas notas de 50 e de R$100. E por último, o número que muda de cor, que aparece nas notas de 10 e de R$20. Então essas são algumas características que nós temos para conhecermos as notas de real. E mesmo assim ainda você ouve pessoas falando que foram pegas ou falsificaram e tudo mais, né, com notas de real. Mas esse não é, eu não estou vindo aqui hoje para falar sobre isso especificamente, mas seguindo a leitura que nós estamos fazendo de Mateus capítulo 7, nós vamos estudar hoje os versículos de 15 a 16. Versículos de 15 a 16 de Mateus capítulo 7. Então abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 16. Jesus Cristo diz assim, Mateus 7, de 15 a 16: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. A gente só vai ler até aqui do versículo 16. Nessa reta final do Sermão do Monte, a gente viu, né, algumas coisas interessantes que Jesus Cristo nos falou. Na última vez que nós estivemos estudando, nós falamos da porta estreita e do caminho estreito, o caminho apertado, né? E aí, logo em seguida, Jesus Cristo fala isso aqui que ele vai falar: acautelai-vos dos falsos profetas. Só que é interessante que uma pergunta que a gente pode se fazer aqui é essa aí: quem são os falsos profetas? E algo mais interessante ainda, quando a gente pensa nesse aspecto, quem são os falsos profetas, é o seguinte: é que Jesus mostra que eles são difíceis
de serem identificados. Jesus diz isso. Jesus diz que é difícil identificar um falso profeta. Por exemplo, qualquer um que vier aqui na frente, por exemplo, eu convido alguém aqui para dar estudo, aí essa pessoa chega aqui e duvida da divindade de Jesus Cristo. Diz que o nascimento virginal é uma coisa assim que não dá para entender. E questiona a existência de Deus. O que vocês vão achar dessa pessoa? Ou ela não conhece nada da Bíblia, ou é um falso profeta. Então, se alguém viesse e falasse isso, ia ser muito fácil. Mas o que Jesus Cristo chama a nossa atenção, para que nós tenhamos cautela, é que a identificação do falso profeta é difícil. E nós podemos entender isso por aquilo que ele fala no versículo 15. No versículo 15 ele diz aqui, que se vos apresentam disfarçados de ovelha. O que nós podemos entender com isso? É que parecem pessoas corretas e ninguém pode suspeitar que sejam fraudes. É a pessoa que você menos espera, ela vai se mostrar como um falso profeta. É isso que Jesus Cristo nos coloca. E outra coisa que ele mostra também é isso aqui, Opa! Eu sempre esqueço desse detalhe quando acontece isso. Vamos ver agora se vai dar certo. Agora sim. Essa sutileza que Jesus Cristo fala encontra-se tanto no ensino como na vida dessas pessoas. Porque no versículo 16, na primeira parte que foi o que nós lemos, diz assim: pelos frutos os conhecereis. E o que eu quero mostrar com isso é o seguinte: que a doutrina e a qualidade de vida não estão separadas. Por isso que Jesus Cristo fala: pelos frutos os conhecereis. E o que ele quer nos mostrar é o seguinte: que nós somos o que cremos. Nós somos aquilo que nós cremos. Não somos diferentes. E com os falsos profetas é a mesma história. O que Jesus Cristo tenta mostrar para nós é que é a mesma coisa. Agora sim, ponto 2. Agora não aparece. Aqui, pronto, deixa assim. Como podemos saber como essa sutileza acontece? E o modo de nós sabermos é isso aqui, A sutileza é encontrada naquilo que eles não falam do que naquilo que eles falam. A sutileza encontra-se naquilo que eles não falam do que naquilo que eles falam. O que eu quero dizer com isso? Eles não apresentam nada de ofensivo para os homens natural. Eles não são perseguidos por sua pregação. Muito pelo contrário, são pessoas admiradas. E é interessante que eu quero que a gente abra nesses textos aqui que eu coloquei. Alguém abre para mim em Jeremias capítulo 6, versículo 15, e outro abre em Jeremias 5,31, por favor. Alguém abre em Jeremias 6,14, 6,14, e outro abre em Jeremias 5,31. Jeremias 6,14. Jeremias 6,14 e outro abre em Jeremias 5,31. Quem abriu em Jeremias 6,14 pode ler, por favor. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, quando não há paz. O que Deus pediu para falar
para o povo através de Jeremias. Que os profetas falsos que existiam naquela época estavam falando totalmente ao contrário do que Deus falava. Por isso que ele diz que eles curavam superficialmente a ferida do povo. Sabe o que é curar superficialmente a ferida do povo? Eu vou dar uma ilustração aqui para vocês poderem entender, se vocês não lembram. Sabe aquela ferida que você tem no braço, por exemplo, você faz um arranhado? Isso acontecia muito quando eu era menor, né? Acontecia com muita frequência. Você faz aquele arranhado no braço, por exemplo, cai, arranha o cotovelo, por exemplo, né? Daí a tendência natural é nascer a casquinha, né? Daí você vê que aquele machucado ele está bom pelo modo como está em volta da casca, né? Se em volta da casca tiver vermelho, mas um vermelho vivo, o que você entende? Que há infecção. Então a melhor coisa é tirar a casca, limpar e continuar o tratamento, né? Agora, se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Se a gente não fizer isso, provavelmente vai começar a criar pus embaixo da casca. E se a gente deixar daquele jeito, a coisa vai evoluir, vai ficar mais infeccionada ainda. Então o que Jeremias está falando aqui para o povo, Deus está falando através de Jeremias, que eles curavam superficialmente as feridas dos povos. Tinha pecados no meio do povo de Israel. Deus ia trazer condenação, ia trazer justiça no povo. E o pessoal fala, não é isso não, olha, Jeremias está falando demais. Não, olha, fica tranquilo. Aqui agora é momento de paz. Capítulo 5, versículo 31. Pode ler, quem achou, por favor. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam por intermédio deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis no fim disso? Olha só o que acontece nesse versículo, né? Tudo aqui Jeremias está falando para o povo, né? Mas olha só o que diz no meio do versículo. Diz assim, e é o que deseja o meu povo. O povo de Israel estava tão longe de Deus, estava tão fora daquilo que Deus queria, que eles queriam serem curados de um modo superficial. Então, para eles, para o povo, era agradável ter um falso profeta, porque, que nem diz no nosso português, eles adulavam o umbigo do povo e o povo gostava. Mas o que Deus está falando aqui através de Jeremias é um momento não é de paz, é de um momento de o pessoal voltar para o arrependimento. É muito sério isso. Então, o modo como eles faziam é que eles curavam superficialmente a ferida do povo. Agora, outra pergunta, eu quero que a gente pense, como isso acontece na prática? Volta lá para Mateus capítulo 7, versículos 15. Aqui no versículo não tem coisas especificamente muito práticas para a gente pensar, mas eu coloquei algumas coisas aqui que eu quero que a gente esteja refletindo, certo? Como esse curar superficialmente a ferida do povo acontece na prática. Por exemplo, os falsos profetas não incluem princípios doutrinários em suas mensagens. Eles não falam sobre santidade, retidão, justiça e sobre a ira de Deus. Eles costumam pregar sempre sobre o amor de Deus e não enfatizam a justiça de Deus. Os falsos profetas não dizem coisas que são obviamente erradas, não dizem isso. Mas o problema é que eles não falam das verdades que são obviamente certas e corretas para serem faladas. E com isso, Jesus Cristo diz lá na continuação do versículo, né? Ele diz lá, no versículo seguinte, que ele diz que eles são roubadores, são lobos roubadores, final do versículo 15. Por quê? Porque eles roubam
a verdade, ou roubam a oportunidade do povo conhecer a verdade. Então, por isso que Jesus Cristo coloca isso. Outra característica que a gente pode refletir é que eles não destacam a pecaminosidade do homem. Eles não acreditam na realidade do pecado. Eles não dizem que todos os homens são perfeitos, mas não enfatizam a questão do pecado. Outra coisa que o falso profeta faz, eles não tratam da realidade da cruz. Eles falam sobre Jesus e sua morte na cruz, mas num aspecto romântico e não real. Creem que Cristo morreu na cruz por ser a única maneira que o homem chega a Deus, mas não pregam sobre essas verdades. É interessante que os falsos profetas, eles transformam a cruz de Cristo em algo aceitável para a humanidade. Eu acho que talvez vocês já tenham visto isso, como a cruz de Cristo, como algo soando como uma filosofia de amor, uma filosofia de altruísmo, de se dar, ou um exemplo de se dar pelo próximo e pela humanidade. Um sacrifício muito emocional, ou seja, um exemplo a ser seguido, mas não como o único meio de nós, como seres humanos, termos relacionamento com Deus. E é nisso que fica a sutileza. Outra coisa também é que eles não falam do arrependimento. Ninguém precisa sentir a sua própria pecaminosidade e nem perceber a pecaminosidade do coração. Eles comentam, muitos falsos profetas comentam que as pessoas precisam só se decidir a favor de Cristo para se identificar com a multidão e para se sentir bem. Mas só que o arrependimento, ele precisa acontecer. O arrependimento, o que é? O arrependimento é a mudança de rumo. A gente está andando para um lado, quando a gente se arrepende, a gente muda. Eu tinha sempre o hábito de falar que o arrependimento é 360 graus, né? Mas se você dá uma volta de 360 graus, você volta para o mesmo lugar, né? Então não é uma mudança de 180 graus. Você está aqui andando para cá, você muda e vai para outra direção. Isso que é arrependimento, é mudança de mente, que leva à mudança de atitude. Mudança de mente que leva à mudança de atitudes. Eu quero que a gente veja um exemplo disso. Abre suas Bíblias nesse texto aqui, Lucas capítulo 19. Eu quero que alguém leia, por favor. Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Quem achou, pode ler, por favor. Lucas 19, de 1 a 10. Vendo Jesus entrar em Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jóia. Eu gosto muito desse texto e sempre quando eu tenho oportunidade de comentar sobre essa questão de arrependimento, eu gosto de usar esse texto. Por quê? Porque uma pergunta que a gente pode ter aqui é essa aqui, ó. Como é que Zaqueu demonstrou arrependimento? Quando Jesus Cristo falou lá no versículo 8, é interessante que na nossa tradução, na sua, não sei como é que está, mas na minha tradução está assim, ó, entre mentes. Quando essa palavra aqui, ela dá a ideia de determinado, dá a ideia de decisão, dá a ideia de uma opinião decidida que não seria mudada. Essa é a ideia dessa palavra entre mente. Aí, para dar mais ênfase ainda a essa situação, Lucas, quando escreveu, ele colocou lá: Zaqueu se levantou e disse. Por que isso é interessante? Porque quando naquela época as pessoas estavam conversando, eles conversavam, eles não assistiam televisão, não ficavam na rede social, eles conversavam lá em torno da mesa. A mesa era baixa, não era alta que nem a nossa, era baixa, né? Eles ficavam sentados ali em volta da mesa, e de repente Zaqueu se levantou. O pessoal prestou atenção no que Zaqueu ia falar, por quê? Porque ele era o dono da casa, certo? Ele se levantou e o pessoal olhou para ele e ia ouvir o que ele tinha para dizer. E ele falou o que ele tinha para dizer: que ele daria metade dos seus bens aos pobres. Por que ele ia fazer isso? Porque ele era melhor do que todo mundo? Não. Porque ele havia roubado tanta gente, que ele não lembrava quem eram as pessoas que ele havia roubado. Ele não lembrava. Então ele sabia que metade do que ele tinha era fruto de corrupção. Então o que ele decidiu? Fazer um acordo de leniência, que nem a gente diz hoje em dia. Ele decidiu fazer o seguinte: mais do que isso até, mais do que esse acordo, ele decidiu perder, ele pegou metade dos bens dele e decidiu dar aos pobres. E não só isso, ele decidiu devolver 4 vezes mais o que ele havia roubado. Para quem? Para as pessoas que ele havia lembrado que ele roubou. Olha só como é que você se sentiria. Não sei se eu já falei isso com vocês, mas é interessante, só para vocês entenderem. Alguém chega para você, alguém que você já teve relacionamento há muito tempo e tal, chega para você, sempre pede de você que você pague imposto. Não, você tem que pagar R$20 lá no imposto e tudo mais. Paga para mim, depois eu dou para o governo romano. Paga para mim. Aí depois de um monte de tempo o cara chega para você: oi, tudo bem? Ô fulano, como é que você está? Você veio me cobrar um imposto? Não vim cobrar imposto de você, vim conversar contigo. Ô, conversar? Pode conversar, tal, não sei o que, pai, começa a conversar lá. E aí, o que você tem para dizer? Eu tenho para dizer para você o seguinte: eu quero confessar para você que eu roubei você. Como assim você me roubou? Não, sabe aqueles R$20 que eu pedia de você? E falava para você que era para você para eu dar para o povo romano? Sim, lembro. Então, daqueles R$20, metade daquele dinheiro eu não devia ter pego, porque eles cobravam só R$10 e a outra metade ficava para mim. Como é que você ia ficar? Você não ia ficar feliz, né? Pô, obrigado, Zaqueu. Como você é legal de vir falar comigo isso, né? Naturalmente, se você não ia gostar, você ia se sentir lesado, você ia se sentir traído, você não ia mais perdoar aquela pessoa, não ia querer mais olhar para ela. Mas aqui eu cheguei e falou: sabe o que eu vou fazer? Você pagou R$20 para mim durante um bom tempo, não foi? Você lembra quanto tempo foi? Lembro. Então, foi
2 anos. Então, nesses próximos 2 anos, eu vou devolver para você por mês R$80. Bem assim, Zaqueu falou. Eu não só vou devolver os 20, mas eu vou devolver os 20 e mais o prejuízo que você teve durante esse tempo todo. Então, eu vou devolver R$80 para você. E aí? Estamos afim? É isso que significa arrependimento. Mas os falsos profetas, eles aplicam a santidade dos fariseus. Agora, uma pergunta que eu quero que a gente pense em nós é como nós podemos ter cautela. Porque se você voltar lá para Mateus capítulo 5, versículo 15, Mateus capítulo 7, versículo 15, ele começa dizendo: acautelai-vos. Mas como é que nós podemos ter cautela? A palavra cautela, ela significa ficar prevenido contra o mal, ficar em alerta. O que é que nós fazemos quando sabemos que algo de errado está para acontecer? O que é que você faz? Quando você consegue prever algo de errado, o que é que você faz? Você deixa acontecer? Normalmente não, né? O que nós costumamos fazer é nos prevenirmos. Então, o que Jesus Cristo está falando é exatamente isso. Previnam-se. Previnam-se. E em nossos dias, existem pessoas que acreditam que nós não temos que ter discriminação. Nós realmente não temos que ter discriminação. E dizem que enquanto alguém afirma que é cristão, seja de qualquer nível, a gente tem que aceitar essas pessoas. Mas o que Jesus Cristo diz no começo do versículo 15 é que nós temos que ter cautela. Nós temos que ter cautela. E eu quero fazer o seguinte, eu quero propor um modo de nós termos cautela. Eu quero que a gente olhe esse versículo, que é um versículo conhecido, que nos ajuda nesse entendimento do que significa termos cautela. Alguém abre lá em Atos 17:11. Atos 17:11. O que diz o texto de Atos 17:11? Alguém leia, por favor. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Os receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Joia. E a primeira pergunta que nós podemos pensar é essa que está aí, né? Por que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica? 17:11. A gente vê algumas coisas que aconteceram. Eu quero que você olhe a tua Bíblia aí, ó. Diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a palavra com toda a avidez. A ideia é o seguinte: se alguém ia falar da palavra para eles, eles iam e aceitavam isso que a pessoa falava. Mas eles não paravam por aí. Eles examinavam as escrituras quando? Todos os dias. Eles examinavam a escritura todos os dias. Para quê? Para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, alguém vinha lá na época falar de Jesus Cristo para eles, pregar o evangelho, e eles aceitavam. Eles recebiam essa pessoa. Mas eles examinavam, eles agiam com cautela. Recebiam, comparavam aquilo que estava sendo dito com a Bíblia deles lá, as Escrituras. Eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje. Tinham as Escrituras, o Velho Testamento. Eles comparavam e viam. Se tivesse de acordo com aquilo que estava dizendo, eles aceitavam. Mas se não tivesse de acordo, eles não aceitavam. Nisso estava a nobreza do pessoal de Bereia. E é interessante que o texto diz, versículo 11,
que todos os dias eles faziam isso. Todos os dias eles faziam isso. Eles viam para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o que diz aqui que nós podemos entender, que eles não só liam a Bíblia, mas eles examinavam a Bíblia. Eles paravam para ler, liam, tentavam entender, estudavam o que estava acontecendo. Para quê? Para conhecerem o que é verdadeiro e saber refutar o que é falso. Para isso que eles faziam. Lembra no começo que eu fiz aquela pergunta: como é que a gente faz para conhecer uma nota falsa? A gente conhece a nossa falsa como? Conhecendo as características da nota verdadeira. Nós só teremos cautela quando conhecermos o que é verdadeiro. Não tem outro jeito. Não existe outra maneira. A gente só vai ter cautela quando a gente conhecer o que é verdadeiro. Para quê? Para saber refutar o que é falso. Para saber chegar e olhar e falar: meu, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, não quero saber disso. Não, mas vem aqui, mas fala de Deus. Não, mas o meu Deus é mais que isso. Não, mas vem aqui, fala de amor. Não, mas espera aí só um pouquinho, meu Deus também é um Deus de justiça. Você fala: não, espera aí, esse negócio de justiça não dá. Não, dá sim, porque é o mesmo Deus. Então, a cautela que Jesus Cristo está falando que nós tenhamos aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15, é que nós possamos conhecer o que é verdadeiro. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, vai acontecer o que está lá no versículo 14 de Efésios 4. O que é que diz? Efésios 4,14 diz o seguinte, Efésios 4,14 diz assim, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E é interessante que no versículo 15 está dizendo como é que a gente pode não ser agitado também, ou não ser levado por todo o vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então o modo de nós não sermos levados por todo o vento de doutrina é a gente conhecendo a verdade. É a gente conhecendo a verdade. Então não tem essa de aceitar tudo porque a gente é cristão. A gente tem que aceitar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Mas temos que ter a disposição de falar a verdade em amor também. Então nós podemos realmente termos cautela quando a gente conhece a verdade. É o mesmo jeito de alguém não ser ou não pegar uma nota falsa de real. Como é que ela não vai pegar nota falsa de real? Quando ela conhecer as características da nota verdadeira. Não adianta chegar e falar assim, eu acho que essa nota é falsa, e aceitar ela. O que vai acontecer? Tu vai ter prejuízo. Então não adianta você, alguém chegar, dizer que está ensinando coisas de Deus e tudo mais, e aí você, eu acho que ele é cristão, porque ele é tão bonzinho, fala coisas tão certas, E de quem vai ser o prejuízo? Vai ser nosso, será seu. Então hoje nós vimos as advertências de Jesus Cristo contra os falsos profetas. Vimos quem são os falsos profetas, como podemos saber como essa sutileza deles acontece. Eles curam superficialmente as feridas do povo.
E como isso acontece na prática? Né? Nós colocamos algumas sugestões. Né? Não incluem princípios doutrinários em suas mensagens, não destacam a pecaminosidade do homem, não tratam a realidade da cruz, não falam do arrependimento, não ressaltam a necessidade de entrar pela porta estreita. E como podemos ter cautelas? Conhecendo o que é verdadeiro. E agora eu queria que a gente estivesse pensando em algumas perguntas. Eu comentei isso, é verdade, que nós somos aquilo que nós cremos. E a pergunta é: o que cremos faz a diferença em nosso dia a dia? Em nossas vidas existe algo de falso profeta? Essa pergunta é interessante, né? Em nossas vidas existe algo de falso profeta. O que eu quero dizer com isso? De repente a gente aceita determinadas coisas, pecados em nossa vida, atitudes que a gente sabe que não são muito corretas e não vão de acordo com aquilo que Deus fala na Bíblia. E a gente dá a desculpa, né? Eu nasci assim, eu sou assim mesmo, não vou conseguir mudar. Mas o que Deus fala é que a gente tem que estar tendo atitudes diferentes. O que não estamos deixando e com isso não demonstrando arrependimento. Só nos preocupamos em não termos atitudes erradas, mas não em mudança de coração, ou seja, vamos mudar só o que é aparente, o que ninguém vê, só eu e Deus, está bom demais. É assim que a gente age. Somos cautelosos em nossa vida cristã. Conhecemos o que é verdadeiro ou nos preocupamos em conhecer o que é falso. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica preocupado com as coisas que não são verdadeiras que as pessoas falam e não investimos tempo em lermos o que é verdadeiro. Então nós podemos ter cautela quando a gente conhecer o que é verdadeiro. Investimos tempo diário para ler e estudar a Bíblia, assim como os bereanos tinham. Então o meu desafio é esse: que tenhamos a disposição em sermos cautelosos em nossa vida cristã, fazendo o quê? Praticando o que a Bíblia diz, tendo atitudes que demonstrem arrependimento e tendo tempo diário na leitura da Bíblia. Não tem segredo, é isso aí. Não tem outra coisa que vai fazer com que a gente conheça a verdade. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem nos dito. Te agradecemos também, Senhor Deus, por esse momento que a gente pode estar vendo, Senhor, nesse texto de Mateus, capítulo 7, no versículo de 15 a 16. Que o Senhor Jesus Cristo nos desafia a nós sermos cautelosos. E o modo, Pai, que o Senhor nos mostra de nós termos cautela é nós conhecendo a verdade. Nos ajuda, Senhor Deus, a conhecermos a verdade. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos tempo diário com a Tua palavra, assim como os bereanos fizeram nesse texto de Atos 17:11, que demonstrou o quanto eles eram nobres, Senhor. Que o Senhor esteja nos ajudando nisso. Esse é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.